Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no Santo Evangelho de hoje, a continuação do Evangelho de ontem, o Senhor fala da oração. E a oração é, como costumamos definir, falar com Deus. A oração nos coloca na intimidade com o Senhor. Ela nos ajuda também a moldar os nossos costumes, os nossos hábitos, as nossas atuações. Ela também nos fortalece, nos enche de consolação, nos ajuda a afirmar na vontade de Deus. Por isso, a oração ela é absolutamente essencial e deve preencher todos os períodos do dia, de manhã da manhã ao meio-dia, à tarde e à noite. Porque, como o Senhor nos disse, orai sem cessar. A oração deve ser incessante, deve ser constante, deve ser perseverante, deve ser uma oração cheia de coragem. Mas no Santo Evangelho de hoje, o Senhor diz que a oração deve se revestir de alguns critérios, de algumas qualidades. Não pode ser uma oração como a dos gentios, ou como a daqueles que hoje por hoje exageram muito no palavreado, nas gritarias, nas muitas repetições. Como disse Jesus, o nosso Pai que está nos céus sabe aquilo que nos faz falta. E a alma que ora, a alma que reza, ela também deve saber que ela deve se revestir daquele espírito que pede na oração. Na oração do Pai Nosso se fala que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, nós que muitas vezes gostamos de viver para nós mesmos, para a nossa vontade, para os nossos caprichos, hoje o Senhor nos ensina que efetivamente nós devemos nos submeter à vontade do Senhor, que é um dos sinais do reino de Deus. O reino de Deus só vai se complementar, só vai se realizar quando todo o homem e toda a mulher se submeter à vontade do Senhor. E a oração continua. Como assim na terra como no céu, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal, Senhor, do maligno, das invejas, das tendências fáceis desse mundo. Ajudai-nos a perdoar, tal como Tu nos tens perdoado muitas vezes. Porque se perdoardes, diz o Senhor, aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas. Então, é este o segredo da verdadeira oração, que afinal se reveste para nós também de compromisso. Nós não podemos só pedir, sem fazer o necessário exame de consciência ou sem ter consciência daquilo que se pede, sem realizar nenhuma mudança na nossa vida, nenhuma metanoia, mudança de hábito, mudança de costume, de mentalidade, que é uma coisa essencial, porque se nós queremos verdadeiramente apressar a vinda do reino de Deus, é preciso que nós também nos submetamos a esse reino, que nos convida a amar, que nos convida a perdoar, que nos convida a ter misericórdia, que nos convida a ter uma vida de oração persistente, constante, habitual, uma oração que é plena de confiança, confia na eficácia da oração que se faz, porque, como costumamos dizer, e diz o salmista,
um dia aos olhos do Senhor pode ser como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A resposta às nossas petições, isso depende, sobretudo, do plano de Deus. Porque Deus é omnisciente. Ele sabe aquilo que nos faz falta, aquilo que nós precisamos para a nossa edificação, para a nossa plena realização, mesmo que tenha a ver com o nosso bem-estar material ou com a nossa saúde, aquelas coisas que nós pedimos, por exemplo, para emprego, para a saúde. Então, às vezes nós nos desesperamos quando rezamos, porque queremos uma resposta já, quando na verdade os tempos do Senhor são outros. Porque pode ser que o Senhor tenha um plano para ti, nessa situação que te encontres de doença ou de escassez de emprego. Então, hoje somos chamados a confiar na providência, que o nosso Pai, Ele sabe aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos para viver bem, para ter uma vida digna, para estarmos contentes, para nos realizarmos plenamente. Então, que Maria, Nossa Senhora, a mestra de oração, nos ensine a nos dirigir bem ao Pai, a rezar bem ao Pai, a preferirmos as palavras certas e a criarmos também boas disposições nos nossos corações para podermos ser uma boa terra em que Deus, o Verbo e o Espírito Santo venham a habitar. Que Deus, na sua omnipotência e misericórdia, nos abençoe.